Hi, I'm Sandra, and today I would like to talk to you about my learning English language. Ok. Meu nome é Sandra e eu quero contar para vocês como foi que eu aprendi inglês, por que eu aprendi inglês. A minha trajetória, eu já sei que não é nem milhares, é trilhares de vídeos no YouTube, contando no Instagram também, de trilhares de pessoas que aprenderam, dão dicas e tudo mais, mas eu tive dificuldade de encontrar histórias, né, depoimentos similares ao meu. Por quê? Vou contar lá do comecinho, resumidamente, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, no ano de... Bom, quando eu estava com 30 e poucos anos, na época, eu tinha trabalhado por muito tempo, né? Deixa eu contar mais antes ainda. Eu trabalhei um bom tempo numa empresa como secretária, e depois eu fiquei 10 anos fora do mercado. Casei com a pessoa que eu vivia, né? Aí eu casei, fui mandada embora desse emprego. Eu fiquei 10 anos sem trabalhar formalmente, né? Carteira assinada. Mas aí eu fiz curso de cabeleireira, eu abri salão, eu vendi CD na época. Isso lá no comecinho dos anos 2000. Vendi CD. Nossa, trabalhei de muita coisa. Fiz muita coisa, né? E isso informal. Aí depois eu fechei o salão e pensei comigo, bom, eu preciso arrumar um emprego fixo, porque quando você trabalha para você informalmente, tem dia que dá e tem dia que não. E eu precisava ter um X para poder quitar algumas contas. Eu me apertei, né? Me apertei. Até porque o bairro que eu morava era um bairro muito simples, né? Então não dá para ganhar lá aquelas coisas que eu precisava na época. O que eu fui fazer? Falei, bom, eu trabalhei tantos anos como secretária, área administrativa, recepção, eu entendo bem. Só que assim, se você fica 4, 5, 6 meses fora do mercado, você já fica um pouco desatualizado. Imagina 10 anos. Nesse tempo, eu comecei a nascer o MSN, não sei quem lembra, aí eu comecei a aprender espanhol. Por causa da minha cunhada, que é peruana, então aquilo me acendeu à vontade. Desde criança eu sempre gostei de idiomas. Sempre fui fascinada, achava demais uma pessoa conseguir se comunicar com uma pessoa de outro país, assim. Eu admirava muito isso. Achava mó legal, mas eu pensava que era coisa pra gente que tem dinheiro, né? Eu sempre achava isso. A pessoa viajou, teve acesso, por isso que aprendeu. Isso não vai acontecer comigo, até porque a minha família era muito humilde, a minha mãe era diarista, né? Criou a gente desde criança sozinha. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, meus irmãos eram tudo pequeno, enfim. Era uma coisa que eu admirava, mas na minha cabeça era inacessível. E a vida passou, né? Ficou guardadinho lá dentro da gente. A gente sempre tem alguma coisa guardadinho lá dentro da gente, né? E aí, eu lembro que nesse período do MSN, eu falando inglês, falando espanhol, tudo, comecei a falar muito bem. Eu sei que com 1 ano e meio, mais ou menos, eu já dominava a gramática. Aí passou-se mais um tempo, assim, tipo uns 3 anos mais ou menos, o meu marido e eu decidimos viajar. Aí a gente viajou para o Paraguai, conhecemos a Argentina. Eu sei que nós ficamos lá uns 15, 20 dias. Né? E eu falando espanhol com todo mundo, falando espanhol. A gente visitou uma igreja missionária. Eu lembro que eu contei meu testemunho lá em espanhol, foi a minha primeira experiência. Né? Peguei uma Bíblia em espanhol e eu... Enfim, foi muito legal ter essa experiência de usar o meu aprendizado, que eu aprendi sozinha, né, o espanhol. E aí, tá. Aí chegou esse momento, né? Agora, chegando esse momento, a gente voltou dessa viagem, passou-se mais um tempo eu com o salão, não tava dando muito certo, né? Sempre aquele pouquinho, de vez em quando dava muito, de vez em quando não dava nada. Quem tem sabe como é. Aí eu falei, não dá pra continuar, eu preciso trabalhar, preciso, né,
ter férias, as garantias, eu preciso de um trabalho, seja o que for. Entrei numa empresa como telemarketing. Gente, juro, eu entrei pensando que ia dar mal certo. Mas antes de eu entrar nessa empresa de telemarketing, eu vou contar o que acendeu. Nesse período que eu estava na empresa de telemarketing, que eu já comecei a ficar de saco cheio, eu fui procurar um emprego, né? Porque teve as minhas férias. Eu aguentei ficar lá 1 ano e meio, gente. Eu sou uma mulher forte. Telemarketing, setor de reclamação. Era só isso que eu atendia. Era setor de reclamação. E final da ligação tinha que vender ainda. Vai vendo. Aí tudo bem. Eu fui procurar emprego. Eu lembro que abriu um hotel perto da minha casa, que eu morava no litoral. Né? Agora eu moro no interior, mas eu morava no litoral de São Paulo. E eu fui procurar emprego. Eu lembro que eu entrei num hotel que tinha acabado de inaugurar e estava precisando de gente. Eu fui deixar meu currículo. A primeira coisa que o gerente do hotel perguntou, depois que eu falei de tudo, ele perguntou 2 coisas. Primeira, qual a sua formação acadêmica? Eu fiquei assim olhando para ele. Ele entendeu. Aí depois ele falou, tudo bem. Quantos idiomas você fala além do espanhol? Aí eu falo espanhol. Ele falou, não, muito bom, mas é muito essencial que fale inglês, no mínimo, tá? Mas eu vou ficar com o teu currículo, que ele é muito bom, já vi que você tem muita experiência em atendimento, tá? Qualquer coisa a gente entra em contato. Gente, ficou um bolo aqui na minha garganta, pra não chorar na frente dele, de vergonha, que eu me senti humilhada. Ele foi muito educado, mas eu comigo mesmo me senti humilhada, né? Gente, esse vídeo tá ficando longo. Aí eu saí dali, eu sei que eu fui andando, como era de frente pra praia, e eu seguindo a praia, eu chegava na minha casa, eu andei aquela praia chorando, e jurei pra mim, eu falei, eu vou fazer inglês, eu vou fazer faculdade. Não importa que eu tô indo pros 40 anos, dane-se, eu vou. Nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. Eu nunca mais vou passar por essa vergonha. Né? E vinha na mente, né, gente, né? Tá velha, porque todo mundo que conta os seus depoimentos no YouTube que eu vi até agora, todo mundo começou com 20 e pouco, com 15, com 14, ou então desde a infância. Não vi ninguém começar depois dos 30, contando assim, que depois dos 30, né? Não vi. E então aí eu estava para completar 40 anos, estava perto dos 40. Me matriculei numa escola muito famosa, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, ela é muito famosa, não vou dizer qual. E eu fiquei lá 1 ano e meio, fiz inglês. Depois eu fui para uma outra escola perto da minha casa, que em vez de ficar aquele monte de aluno, essa escola era melhor, de uma professora que morou um tempo nos Estados Unidos, depois ela voltou. Inclusive, até entrou um americano lá, que ela usou ele para ajudar a gente. Eu sei que a classe era no máximo 3 alunos, me ajudou muito. Fiquei 1 ano e meio mais lá, então eu fiquei 3 anos matriculada em instituições para aprender. Depois eu perdi meu emprego e fui aprender sozinha. Saí de lá e continuei sozinha. Só que eu tenho um problema que eu não sei se você tem. Eu preciso de um guia. Eu não consigo fazer nada sozinha. Fui caçar alguma coisa gratuita na internet, mas eu não consigo aprender com vídeo. Entendeu? Eu preciso que alguém faça uma prática comigo daquilo que foi aprendido. Por exemplo, aprendemos hoje o verbo to be, falar de família. Então eu preciso praticar e que alguém me guie se eu estou fazendo certo. Eu tenho essa necessidade. E sem dinheiro, o que eu fiz foi procurar. Gente, eu achei muito site de meeting, que são reuniões online, com gente do mundo inteiro. Nessas de procurar gente do mundo inteiro, eu comecei a falar com várias pessoas, com muita dificuldade, mas eu quero resumir, né? E aí eu lembro que numa dessas reuniões eu fui me apresentando, eu contava a minha história, né? E sempre, né, Deus é tão maravilhoso que toca no coração de alguém para ajudar a gente, né? E eu sei que houve pessoas que me passaram sites de
de aprendizado gratuito, você vai conseguir um professor 15 minutos gratuito, é voluntário, ele vai te ajudar. Consegui também professores que estavam para se formar, vocês devem conhecer, eu não sei, conta para mim se alguém conhece, da Trinity College, professores que estão se formando precisam ter aqueles horários obrigatórios, né, estágio obrigatório, então eles dão aula, eles mandam um link pra gente. Participei de muitos, até hoje de vez em quando eu participo, principalmente quando é do B2 ou do C1, né? Aulas de B2 ou C1, aí eu participo para eu me manter falando com nativos e ainda por cima uma aula, né? 1 hora de aula gratuita durante um mês, muito bom. E, e hoje, né, para resumir, para terminar, hoje, não, desculpa, em 2018 eu entrei na faculdade, me mudei aqui para o interior, aí eu entrei na faculdade e hoje eu dou aulas. Quando eu cheguei aqui, né, foi assim uma mudança de um divisor de águas me mudar. Quando eu me mudei para cá, para o interior, uma cidade pequena. Eu vim sem pretensão, gente, que eu pensei, a cidade é pequena. Se na grande tá difícil, imagina na pequena, né? Na minha área. Ainda mais por cima que é uma área que é mais para a área agronomia, né? Mais para a área de agronegócios, então não tem nada a ver comigo. Pensei eu e consegui, né? Consegui uma vaga numa escola de inglês, dei aula lá durante 2 anos, depois eu comecei a dar aula online. Gente, hoje eu dou aula até para estrangeiro para aprender o português. Eu faço faculdade, né? Tô no terceiro ano. E aí, né? Com quase 50 anos, muitos anos já se passaram. Quando eu comecei eu ia fazer 40, já tô aí na porta dos 50. E quero dizer para você que realmente quando você quer uma coisa é possível sim. E eu fiz muita coisa, mas o que eu queria compartilhar mesmo é isso que às vezes a gente precisa entender que certas frustrações acontecem para a gente mudar, para a gente despertar para a vida. Às vezes a gente pega as frustrações da nossa vida e a gente se tranca nela, se prende nela, e aquilo se torna mágoa, se torna dor e a gente fica deprimida, né? Eu peguei aquilo dali, aquilo me encheu de coragem, de revolta da situação. Eu falei, não, eu não tô morta, eu vou fazer. Eu vou aprender inglês e eu vou ter faculdade. E hoje, graças a Deus, estou aí, né? Trabalhando com isso, muito contente e aprendendo muito e disposta até se no futuro aprender a dar aulas para estrangeiros com o meu idioma e aprender outros idiomas, né? Quem sabe alemão ou mandarim, né? Que é muito interessante. E tenho meus projetos, mesmo chegando aos 50. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que eu tenha ajudado, contribuído para você. Obrigada. Tchau, tchau.